Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, o professor vai explicar a atividade, a lição de matemática do livro Aprender Sempre. Hoje, dia 25 do mês 5 de 2021, que é o mês de maio, que está se encerrando logo logo. O frio chegou. Olha que gostoso o privilégio de estudar de casa, estudar debaixo das cobertas. Então, o professor pede para que vocês peguem este livro e vamos trabalhar matemática. Então, vocês vão abrir na página 87, na página 88, na página 89 e também na página 90. Combinado? Vocês vão colocar o nome e a data de hoje. Por que que o professor sempre pede para vocês colocarem o nome? Porque às vezes, se a criança não põe o nome na atividade, depois, futuramente, às vezes, na hora de devolver o livro para a escola, na hora que o professor for identificar, o professor acaba pegando o livro sem nome, depois fica complicado o professor saber de quem que é. A data é para a gente não se perder no dia, tá bom? Então vamos lá, página 87. Matemática. Aula 5. Um passeio de trem até a cidade de Jundiaí. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. O que são problemas matemáticos, pessoal? É parecido com as situações problemas. Vamos lá? Os amigos estão interessados em saber sobre o passeio de trem que podem ser realizados em São Paulo. O passeio em um trem expresso sai da Estação da Luz e vai até a cidade de Jundiaí. O trem faz um percurso de 60 quilômetros, chegando à cidade do interior paulista. Pode ser visitado o Museu Ferroviário, que conta a história das ferrovias paulistas, e é possível realizar um passeio na Serra do Japi. Entre outras atrações, o passeio acontece na primeira ferrovia de São Paulo, implantada em 1867, construída principalmente para levar o café produzido na região de Jundiaí até Porto de Santos. Então, olha só que bacana, pessoal, esse passeio de trem pela cidade de Jundiaí. Então, tem vários trajetos. Ele faz um percurso de 60 quilômetros, saindo da cidade da Estação da Luz, né, que é de São Paulo, até Jundiaí. E ele aconteceu pela primeira vez em 1867, ok? Vamos lá então. Exercício 1. As viagens de trem expresso acontecem aos sábados e a saída da Estação da Luz acontece às 8 horas. 8h30. No mês de maio de 2021, há 5 sábados. Se as viagens voltarem a acontecer, considerando em cada viagem pode ser transportada 80 passageiros, quantos passageiros poderão usufruir desse passeio no mês de maio de 2021? Vamos pensar então. Quantos passageiros que nós temos? 80, não é verdade? Então anota essa informação, 80. No mês de maio, tem 5 sábados. Então, o que eu vou fazer? Se é 5 sábados, então vai 80 passageiros por cada sábado. Basta eu multiplicar o 80 vezes o 5, que vocês vão encontrar a quantidade de passageiros que estarão viajando aos sábados nos finais de semana, que são 5, tá bom? Então, basta vocês multiplicar. 80 vezes 5. 2. O percurso que o trem faz da Estação da Luz até Jundiaí é de 60 quilômetros. Então, da Estação da Luz até Jundiaí, 60 quilômetros. Anota o valor. Se o trem fizer 5 viagens de ida e volta, vamos pensar assim, 5 viagens
ida, ele vai e volta. Uma viagem ele gasta 2 vezes, não é verdade? Na segunda, ele vai e volta mais 2 vezes. Na terceira, ele vai e volta mais 2 vezes. Na quarta, ele vai e volta. E na quinta viagem, ele vai e volta. Ao todo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Deu 10 viagens, tá bom? 5 viagens ida e volta dá 10, porque faz 2 vezes. Então, basta eu fazer o quê? Multiplicar essas 10 viagens, né? Que ele vai e volta, por 60, que vocês vão encontrar o tanto de quilômetro que ele vai gastar. Ou vocês também podem somar os 60 10 vezes, 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60, tá bom? Por que 10 vezes? Porque são 5 viagens e a gente lembra que ele vai e volta. Então, 5 vezes 2, 10. Combinado? 3. Em Jundiaí há uma sorveteria chamada Cancún Sorvetes. No cardápio da sorveteria há 4 opções de sabores de sorvete. Então vamos lá, 4 opções de sabores: morango, doce de leite, chocolate e maracujá. E 3 variedades de coberturas de chocolate: amargo, branco e ao leite. De quantas maneiras diferentes é possível solicitar um sorvete escolhendo um sabor e uma variedade de chocolate para cobertura? Então, ó, a gente tem quantos sabores de sorvete de chocolate? 4. Quantas cobertura? 3. Olha que simples. Basta a gente multiplicar 4 vezes 3 coberturas. 4 sabores de sorvete vezes 3, que é a quantidade de caldas. Então, a gente vai encontrar todas possibilidades, possíveis diferentes sabores de sorvete, ok? Essa é bem tranquilo. Agora na página 88. 4. Em Jundiaí há produtores de frutas. O que são produtores de frutas? São trabalhadores, pessoas que produzem, que plantam frutas. A senhora Leonida produz morangos e os acondiciona em 2 tipos de embalagens. Se ela colher 180 morangos e quiser distribuir igualmente em 9, vamos lá. Se ela colheu 180, se ela quer distribuir em 9 embalagens, quantos morangos devem ser colocados em cada uma? Ó, a continha de divisão: 180 morangos dividido por 9 embalagens. Aí vai encontrar quantos morangos vai em cada embalagem, tá bom? E se ele colocar 10 morangos em cada embalagem? Se ele colocar 10 morangos em cada embalagem, de quantas embalagens ele vai precisar? Essa também é fácil, ó. Agora eu tenho que fazer o quê? Pegar os 180 morangos, dividir por 10. O resultado dessa divisão é a quantidade de embalagem que ele vai precisar, tá bom? Então aqui a gente vai usar a conta de divisão. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo, combinado? Aula 6. As figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Caio e Vinícius observaram a construção da estação da luz e comentaram que podem associar partes dela a figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas podem identificar na fotografia mostrada acima? Na verdade, na fotografia mostrada abaixo, né, pessoal? Essa aqui, ó. Então, quais será que figuras geométricas que nós podemos encontrar? Aí tá falando aqui. Converse com seus colegas e registre no espaço abaixo, né? Quais o nome das seguintes figuras geométricas. Vamos observar aqui para descobrir quais figuras geométricas que a gente encontra. Analisando, a gente pode encontrar o quadrado,
tá vendo aqui onde fica o relógio? Um quadrado em volta. Um retângulo. Olha aqui o retângulo dessa parte maior. E também triângulos. É o que nós conseguimos encontrar, combinado? Na 2, está falando assim: Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Veja se você é capaz de resolvê-las. Vocês se lembram do que são faces, arestas, vértices de figuras sólidas? Veja na imagem. Então aqui, pessoal, a imagem. O que é a face? A face é essa parte aqui, ó, da frente, que nem se fosse o rosto da figura geométrica. Arestas são essas linhas laterais, tá vendo? Onde está grifadinho de vermelho. E a vértice é bem fácil. A vértice é cada ponta da figura geométrica. Combinado? Aqui. Olha essa figura geométrica. Arestas, tá vendo? A linha. Vértices são as pontas. Tudo onde tiver ponta, vocês vão contar. Tudo onde tiver a linha, vocês vão contar a aresta. E tudo que tiver essa parte aqui, onde a figura geométrica a gente consegue passar a mão, onde ela consegue ficar em pé, ó, é a face, tá bom? Considere as ilustrações de prismas com o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Então, vocês vão olhar essas 3 figuras geométricas aqui. A roxa, a laranja e a verde, para responder o quadro. Vamos lá? Prisma da base triangular, prisma da base quadrada, prisma de base pentagonal, que é essa daqui. E aqui está pedindo também uma prisma de base hexagonal. Essa não tem, o professor vai ajudar vocês, tá bom? Porque ela não veio no livro. Prisma de base triangular. Número de lados do polígono da base. Quais são os números de lados do polígono da base? Vamos lá, então. Ó, se a base é triangular, o número de lados do polígono, 3. Se o prisma de base quadrada, quadrada, de 4. Então, de quadrado, lembra do quadrado, tem 4 bases. Se a prisma de base pentagonal, pentágono são 5 bases. Prisma de base hexagonal, ó, hexa vem de 6. Então, vai ficar 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos no número de faces. Vocês vão olhar na base triangular, depois na base quadrada, depois na base pentagonal. Faces. Quantas faces nós temos aqui, ó, no roxo? Eu tenho 1, eu tenho 2, 3, 4 e essa aqui da frente, 5. Lembrando que faces são essa parte aqui, ó, amarela, que a gente conta. É ao redor da figura geométrica. Depois vocês vão fazer com a prisma de base quadrada, depois com a prisma de base pentagonal. A prisma de base hexagonal, ela tem um número de faces igual a... Então, a prisma de base hexagonal vai ficar 8. Agora, o número de vértices, aí vocês vão olhar quantas pontas tem o triângulo. Essa prisma de base triangular, aí vocês vão colocar o tanto de ponta que ele tem aqui, que são as vértices. Agora, eu vou ver as vértices do prisma de base quadrada. Aí eu venho aqui para analisar essa figura, prisma de base quadrada. Aí vocês vão contar quantas pontas tem a figura. Aí vocês vão colocar lá no quadro. Depois, prisma de base pentagonal. Vamos lá, quantas pontas ela tem? Vocês vão contar a quantidade de pontas da figura, que são as vértices, e vão colocar aqui no quadro. E por fim, prisma de base hexagonal. A prisma de base hexagonal, ela tem 12 pontos. Agora, nós iremos
analisar o número de arestas. Arestas, de novo, é aquela linha que forma a figura geométrica, tá vendo? Arestas. Então, vocês vão lá de novo. Prisma de base triangular, conta quantas linhas tem. Prisma de base quadrada, quantas linhas tem para formar a figura. Prisma de base pentagonal, quantas linhas tem para formar essa figura, combinado? Depois a prisma de base hexagonal. Ela tem 18 linhas, aí vocês vão colocar aqui, ó, completar 18, tá bom? A gente não tem essa figura geométrica aqui, infelizmente, tá certo? Depois eu tenho a página 90. Essas perguntinhas é relacionado aqui em cima, tá bom? Elas são um pouquinho complexas, o professor vai ajudar vocês, tá bom? Ó, observe os dados do quadro e responda as questões. Se compararmos a quantidade de lados da base do prisma e a quantidade de faces desse prisma, o que vocês percebem? Então, se a gente comparar o lado da base com a quantidade de faces do prisma, então, o número de base, ele supera 2 número de face, tá bom? B. E quando compararmos a quantidade de lados da base do prisma ao seu número de vértices, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que o número de vértices é o dobro do número de lados, tá bom? As pontas, elas são o dobro dos lados da base. Na C, tá falando assim, existe alguma relação entre a quantidade de lados de base da prisma e a quantidade de arestas? Então, agora a gente vai falar dos lados comparando com a aresta, que é aquelas linhas, tá bom? Qual que é a relação delas? Então, o número de arestas, que são aquelas linhas que formam a imagem, ela é o triplo dos lados, tá bom? Da base. Então, sempre segue esse padrão, tá bom, pessoal? É um pouquinho difícil, mas depois vocês vão entender quando o quadro tiver tudo completo. 3. Agora que você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono da base, o número de faces, de arestas, de vértices de um prisma, observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas desse prisma. Então, aqui está o prisma, tá vendo? Aí tá falando o nome do polígono da base do prisma. Como que chama essa figura aqui, pessoal? Ela se chama dodecágono. Dodecágono chama essa figura, tá bom? Aí vocês vão completar aqui, dodecágono. Número de lados do polígono. Vocês vão contar quantos lados tem esse polígono. Bom, como que eu vou saber o número de lados da base? Basta eu contar. Vocês estão vendo aqui a figura? Vocês vão contar cada parte dessa, ó. Eu vou aumentar para vocês identificarem, ó. Aqui, essa parte é um lado. Essa outra parte é 2 lados. Essa outra parte, 3 lados. 4 lados. Lá atrás tem mais 4 lados, não é verdade? Vocês conseguem verificar? E em cima tem mais um e embaixo tem outro. Então, 4 mais 4, 8. Mais um em cima, mais um embaixo, 10. Número de faces, já ficou fácil. Então, agora vocês vão contar quantas faces tem. Lembrando que a face é essa parte aqui, ó. Essa parte amarela. Ó. Aqui a parte amarela. Essas são as faces. Aí vocês vão contar lá no dodecágono. Ao todo, ela tem 12 faces. Número de vértices, fácil. Cada pontinha de cada figura, cada pontinha dessa
é uma vértice. Vocês vão contar. E o número de arestas. Arestas também é fácil, que é o número de linhas que forma a figura geométrica. Combinado? Qualquer dúvida, vocês podem estar pausando o vídeo, pode estar perguntando para o professor.